cumprir, né, o mandamento do Senhor. Agradecer a Deus pela vida das minhas pastoras, né, pastora Edith, pastora Valdirene, o corpo de obreira, toda a igreja, por nos confiar, trazer a palavra do Senhor, amém? Eu vou pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias lá em 2 Reis, versículo 4. Foi até uma palavra que eu trouxe na quinta-feira passada, né, na abertura da palavra, que eu achei que eu ia pregar na quinta-feira, mas hoje o Senhor me deu a oportunidade de estar podendo falar mais um pouquinho dessa história. 2 Reis 4, a partir do versículo 1. Glória a Jesus. Todos encontraram? Aleluia. 2 Reis 4, a partir do versículo 1. Aleluia. Todos encontraram? Posso ler? Amém. Que diz assim: E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio um credor para levar os meus 2 filhos, para serem escravos. E Eliseu lhe disse: O que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em tua casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada a todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deite o azeite em todas as vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos e lhes traziam as vasilhas e enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse o seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, a qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor nos diz que onde estiver 1, 2 ou 3 na presença dele, ali ele se faz presente. Aleluia. Deus, ele não quer quantidade, Deus, ele quer qualidade. Eu me admiro muito. Eu tenho uma paciente ali no Guará que eu atendo ela todos os sábados. E ela é serva do Senhor. Porém, ela está ali acometida, né, de uma enfermidade. É enferma ali em cima de uma cama. E tem ali as limitações, né, de não poder andar, de não poder sair. E ela tem muita vontade de ir na igreja, de louvar, né, o Senhor. Ela gosta muito dos hinos na harpa. Então, todas as vezes que eu vou para lá, ela se sente muito feliz, porque eu chego lá, eu leio a Bíblia com ela, prego, né, um pouco que eu sei, eu prego ali para ela, louvo os hinos da harpa ali junto com ela, e ali, só eu e ela, nós sentimos a presença do Senhor. Eu me recordo uma vez que nós oramos, ela foi renovada em línguas. Então, irmãos, o Senhor, ele não quer quantidade. Ele quer que o nome dele seja invocado. E quando é invocado de coração, ele desce e ele faz presente no lugar. Amém? Meus irmãos, aqui nós estamos diante de uma história de uma mulher, né, que perdeu ali o seu esposo. E ele morreu deixando ali uma dívida. E os credores vieram para levar os filhos dela. Como ela não tinha com que pagar, eles queriam levar os filhos para trabalharem para eles, para pagar a dívida. E aquela mulher ia ali entrando, né, em desespero, porque tinha acabado de perder seu esposo. No desespero, ela ficou sem saber o que fazer. E ela chegou ali diante, né, de Eliseu, que era o profeta na época, naquele tempo.
as pessoas não tinham essa liberdade que nós temos hoje, de chegar diretamente até a Deus, né, de orar, de pedir. Naquele tempo, tinha ali os profetas, né, os líderes, que quando as pessoas precisavam, iriam até a eles para pedir socorro. Então, foi o que ela fez. Ela recorreu a Eliseu para pedir socorro. E através dessa história, nós temos aqui a história de alguém que deixou um legado. Por que ele deixou um legado? Porque aqui nesse versículo ela diz: meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela não chegou até Eliseu para dizer: meu marido morreu, me deixou cheia de dívidas. Meu marido morreu e me deixou numa situação de ruína, numa situação pior. Ela não foi se maldizer porque ele deixou aquela dívida, mas ela foi dizer para o profeta: ele temia ao Senhor, ele era servo do Senhor. Quando ele estava aqui, ele buscava, ele orava, ele clamava. Ele foi um bom esposo. Então, meus irmãos, ela não foi falar dos defeitos, ela não foi falar das péssimas qualidades, não. Ela sabia que o marido dela era temente ao Senhor. Então, ela olhou para a benfeitoria que aquele homem deixou, que o legado que aquele homem deixou. Muitas vezes eu me pergunto qual seria o legado que eu e você iria deixar se partíssemos hoje. Qual era o legado que você, filho, ia deixar? Qual é o legado que você, esposa, iria deixar? Você, esposa. Qual o legado que nós iríamos deixar? Será que as pessoas iam ter coisas boas para dizer de mim, de você? É tão difícil, né, irmãos? É tão ruim, às vezes, quando uma pessoa se parte dessa vida e chega ali naquele velório, as pessoas começam a falar: foi tarde, Deus me livre, graças a Deus se foi. Porque pensa numa pessoa ruim, pensa numa pessoa difícil, pensa numa pessoa que dava trabalho, pensa numa pessoa que era difícil ficar perto dele ou dela. Mas quando a gente chega em um lugar onde está tendo ali um velório, e a pessoa chega e fala: oh meu Deus, foi, mas está nos seios do Senhor. Era um homem temente a Deus, era uma mulher temente a Deus, era uma boa mãe, era um bom pai, era um bom amigo. Eu nunca vi falar que ele comprou e deixou de pagar. Eu nunca vi ele na porta de ninguém falando mal da vida de ninguém. Nunca vi maltratando a esposa, nunca vi maltratando a esposa. São pessoas que se vão, mas deixam um legado de referência, deixam um exemplo de vida. Então foi assim que aquela mulher viu o esposo dela. Ainda que no versículo 1 vai nos dizer que dessas qualidades que aquele homem tinha. E muitas vezes, irmãos, nós não focamos na qualidade. O que eu quero deixar para os irmãos aqui na meditação desta palavra: vamos focar mais nas qualidades. Para de ficar olhando para o defeito. Muitas vezes a pessoa trabalha ali, faz 99,9% de qualidade, mas por causa de 1% de um defeito que a pessoa comete, a pessoa é condenada por causa daquele 1%. Já viu quando um filho arruma a casa, limpa tudo, lava, passa, cozinha, tira poeira, tira teia de aranha, limpa tudo, deixa tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas aí quando a mãe chega, só porque ela acabou de colocar um copo ali em cima, ela já começa: vixe, a casa está toda bagunçada, que você não faz nada, que você não cuida das coisas direito. Ela olhou só para aquele defeito, só porque colocou um copo lá em cima da pia, mas ela não viu que ele já tinha cuidado da casa, já tinha varrido, já tinha lavado, já tinha cozinhado. Irmãos, nós temos que isso se torna chato, porque as pessoas não vêem nossas qualidades, às vezes por causa de um defeito, uma coisinha simples, boba. Nós somos condenados por causa deste 1% deste defeito. E eu quero dizer para a igreja, os defeitos, eles são aprimorados com o tempo. Então devemos olhar o que a pessoa tem de bom, o que a pessoa faz de valoroso, vamos elogiar.
né? Não vamos só observar no errado que a pessoa faz. Nós somos seres humanos e nós, como seres humanos, nós temos defeito. Nós não somos perfeitos. Mas eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui temos as nossas qualidades. Ainda no versículo 1, vemos que essa mulher foi procurar resposta no lugar certo. Ela ali desesperada, porque os credores bateram ali na porta dela e falou: viemos buscar teus filhos. Se você não pagar, nós vamos levar os teus filhos. E o que é que ela foi fazer? Ela foi recorrer ao profeta. O que que nós fazemos, irmãos, quando nós entramos em desespero, como nós não vemos saída? Quem que você tem procurado para pedir ajuda, para pedir orientação? Quem que você tem feito? Muitas vezes nós vamos nos abafar nas redes sociais, né? Vamos jogar ali uma indireta e depois passamos o dia inteiro esperando para ver para aquela pessoa que você mandou aquela indireta, se ela viu que você postou aquela indireta, para saber se aquela indireta serviu para ele. Ou muitas vezes você vai falar para um amigo, para alguém que não vai poder te ajudar. Ela não fez isso. Ela não foi recorrer a ninguém, ela foi recorrer ao profeta. E trazendo para o nosso mundo de hoje, para a nossa realidade de hoje, quem é o nosso profeta? São nossos pastores, são a nossa liderança, são as pessoas que estão aqui de frente à obra. Muitas vezes nós tememos, né? Falar: eu não quero falar do meu problema para pastor, eu não quero falar meu problema para obreiro, não quero falar, mas às vezes é necessário. Porque o Senhor deixou nossos pastores, os nossos líderes como autoridade. Hierarquia eclesiástica. Não é porque o pastor tem que saber do seu problema, não é porque o pastor tem que se meter na sua vida, não. Porque muitas vezes nós sabemos que eles não vão ter condições de poder nos ajudar, de suprir aquilo que nós precisamos, mas ele vai poder te dar uma orientação. E foi isso que aquela mulher fez. Ela recorreu a Eliseu, foi lá e falou: meu Senhor, meu marido morreu, e tu sabes que ele era temente ao Senhor. E agora estão querendo levar os meus filhos. Eu não tenho com o que pagar. O que eu vou fazer? E aquele profeta orientou a ela, né? O que você tem dentro da sua casa? O que tu tens? Irmãos, quando isso acontecer comigo ou com você, seja sincero nas suas respostas. Porque foi isso que aquela mulher foi. Ela foi sincera, ela foi curta e objetiva. Ela não falou que ela não tinha e não falou que tinha mais. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós devemos dizer exatamente o que está acontecendo para que o nosso problema seja solucionado. E ela foi sincera: meu Senhor, não tenho nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos chegar aqui, o nosso pastor, e nosso pastor perguntar: meus irmãos, como é que está? Como é que está a sua vida? Tá tudo bem? O que está acontecendo? Nem sempre nós vamos poder dizer: vai tudo bem, né? Às vezes a gente aprende quando a pessoa perguntar: como vai sua vida? Nós temos que dizer: vai tudo bem. Em algumas situações nós não devemos dizer isso para quem não pode nos ajudar. Mas quando o nosso pastor, o nosso líder chegar e perguntar: ô pastora, a situação aqui não está muito boa não, meu filho não está me respeitando, né? A situação financeira aqui está difícil, expor ali o que é que está acontecendo para que ele possa te orientar. Então seja sincero, fale o que está acontecendo, porque talvez ele vai ter uma orientação, uma ajuda para te dar. Mas também não precisa você falar assim: não, pastor, eu vou dar uma de vítima ali, porque se eu falar que eu estou passando por uma situação ruim, difícil, o pastor vai me ajudar. Às vezes as pessoas se vitimizam, né, para as pessoas terem pena delas. Aí vai e inventa, né? Começa a falar, murmurar, reclamar, porque tem pessoas que é assim, irmãos. Às vezes ele até tem um pouquinho ali, mas ele vai falar que não tem só para ver se as pessoas se compadecem delas. E já tem outros que já são tão orgulhosos, falam: não, pastor, eu estou comendo picanha, né? A geladeira está cheia e o coitado do irmão não tem nenhum bife do zoião para se alimentar ali. Então, devemos ser sinceros nas nossas respostas. Temos que ser sinceros
ao nosso Senhor, temos que ser sinceros aos nossos líderes. Aleluia. E foi isso que aquela mulher falou. Ela foi sincera. Ela disse exatamente o que ela tinha na casa dela. No versículo 3, irmãos, nós vemos que essa mulher tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Ela tinha uma boa comunicação com os seus vizinhos, porque ela ia precisar de vasilhas emprestadas. Muitas vezes, meus irmãos, nós moramos ali, né, no nosso cantinho. E como é que tem sido o seu relacionamento com a sua vizinhança, com as pessoas que você convive? Às vezes você mora em um condomínio, você mora perto, né, de muitas pessoas, nós sabemos como é, mas às vezes as pessoas nem te conhecem, nem sabem que você é cristão. Às vezes qual é o exemplo de como vizinho que você está dando? Nós somos servos do Senhor, nós temos que ter bom relacionamento com as nossas vizinhanças, porque é tão bom às vezes quando acontece de nós precisar, meu filho, vai lá, pede a vizinha lá um pouquinho de açúcar, vai lá, pede ela um pouquinho de café, quando eu abastecer o meu aqui, eu devolvo. É assim, quem é que nunca fez isso? Esse é o bom relacionamento. É quando você sai para viajar e fala: ô vizinho, fica de olho na minha casa aí para mim. Vou ficar fora uns dias, cuida da minha casa aí para mim, vai lá, põe comida para os cachorros para mim, põe comida para os gatos, passa o olho aí para mim. Esse é o bom relacionamento que temos com nossos vizinhos. Agora já tem aquele vizinho que ninguém nem suporta, Deus me livre. Se entrar na casa dela, pode levar, se arrombar lá, pode deixar, não vou falar nada. Então aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos, porque quando ela precisou, ela foi lá tomar as vasilhas emprestadas. Aqui no versículo 5, nós vemos que essa viúva fez exatamente como ela foi orientada. O profeta Eliseu disse para ela: o que é que tu tens? Ela falou: não tenho nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. Ela não questionou. Quando ele falou, vá, seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas. Ela não questionou: meu Deus, mas para que eu vou pedir vasilha emprestada? Ela não murmurou. Ela ouviu o que o profeta disse e obedeceu. A obediência, meus irmãos, nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Quando nós somos obedientes aos nossos líderes, como nós somos obedientes aos nossos pastores, em primeiramente lugar, quando nós somos obedientes a Deus, nós vivemos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Temos que ser obedientes aos nossos pais, às nossas mães. Ser a obediência, que a obediência vai nos levar ao sucesso. E foi isso que aquela mulher fez, tudo que o profeta orientou ela ali, ela obedeceu. O obediente, ele tem prioridade no reino de Deus. Quando nós somos obedientes a Deus, nós temos prioridade. Não fica você achando que você não ser obediente, você fazer o que o seu ego diz, o que a sua arrogância diz, vai te levar para um bom caminho, não. Porque ela obedeceu a voz do profeta, porque ele era uma autoridade. Aqui na palavra do Senhor, em Romanos 13, vai falar sobre a submissão às autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nossos pastores, eles não estão aqui por em vão. Eles não estão aqui por acaso, eles são ordenados por Deus. Tudo que é falado, tudo aqui que é pregado, tudo que é nos ensinado, não é delas próprias, é ordenância do Senhor. Então, por isso que nós devemos ser obedientes. Vemos aqui também no capítulo 5 e 6, que aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento com os seus filhos, porque vemos aqui que ela, os filhos ajudou, foi ali na vizinhança pedir as vasilhas emprestadas, ajudou ali, no trabalho, porque o intuito daquela família ali era trabalhar em prol a salvação
da casa deles. Então ela trabalhou ali unida com os filhos. Ela ia para um lado, os filhos iam para um outro. Então eles trabalharam em conjunto. Então o que vai nos mostrar que ela tinha um bom relacionamento com os filhos. Então nós devemos também, irmãos, trazer isso para nossas vidas. Temos que ter um bom relacionamento com os nossos filhos. Chamar para orar, chamar para ler a Bíblia, né? Dar bons exemplos. A palavra do Senhor nos fala que filhos, seja obediência aos vossos pais. Pais, não provoquei ira nos vossos filhos. Nós sabemos que família é normal ter desentendimento, ter brigas, mas temos que também ter sabedoria para lidar com essas situações. Então, vamos ouvir nossos filhos, vamos conversar, vamos dialogar, né? Sempre aproveitar aquele momento ali de poder trabalhar juntos, porque nossa família é projeto de salvação. Temos que trabalhar com um projeto de salvação com a nossa família, meus irmãos. E ali eles trabalhando junto, corre daqui, corre dali, pega vasilha daqui. E ali eles começaram a trabalhar em prol, começou a encher as vasilhas. E ela via que aquele pouquinho daquele azeite ia só multiplicando. E encheu, foi enchendo. Até o momento, quando encheu todas as vasilhas, ela foi e pediu, traga mais uma vasilha. E o filho falou, mamãe, acabou. Não tem mais vasilha. Então o azeite cessou. O azeite cessou porque não tinha mais vasos disponíveis. E ali ela correu toda alegre até o profeta Eliseu e falou para ele, profeta Eliseu, eu fiz o que o Senhor me ordenou. O que eu devo fazer? Ele falou, vá, vende o azeite, paga a tua dívida e o que sobrar você vai viver com teus filhos. E assim foi o que Deus fez ali na vida daquela mulher. Ela pagou a dívida e o que sobrou ela ainda conseguiu manter a sua casa, meus irmãos. Eu quero te dizer nesta noite que enquanto tiver vasos disponíveis, Ele vai te encher. Aleluia. Então que nós possamos ser vasos disponíveis para que o azeite do Senhor não cesse na nossa vida. E eu quero deixar aqui uma conclusão para nós nesta noite, através dessa simples palavra. Que assim como o Senhor fez na vida daquela viúva, que Ele possa fazer na minha e na sua vida, que a alegria venha multiplicar, que a perseverança venha ser multiplicada nas nossas vidas, que o amor venha ser multiplicado, que o perdão venha ser multiplicado, porque isso nós precisamos, meus irmãos. Não vamos deixar isso faltar dentro do nosso lar, não vamos deixar isso faltar dentro do nosso ministério, aonde nós estivermos, o nosso trabalho. Que a abundância do Senhor seja multiplicada em nossas vidas. Amém? E essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Que o Senhor possa abençoar o meu lar, abençoar o seu lar, abençoar